As aulas presenciais voltaram, o teletrabalho já não está mais tão presente. Algumas cidades já não cobram mais o uso de máscara em locais abertos, como é o caso aqui de Cuiabá. Como fica tudo isso agora que temos essa sinalização da quarta onda da Covid-19? Confira a conversa que tive com a infectologista Daniene Rejane de Assis. Doutora Daniene, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse discutir no programa de hoje um pouco mais sobre esses novos contornos que a gente está vendo na pandemia do coronavírus, né? A gente vinha comemorando o avanço da vacinação, a retomada de algumas atividades, e agora vem a OMS e nos fala sobre uma quarta onda da Covid-19. O que a gente pode esperar nesse momento com essa nova variante detectada primeiramente lá na África do Sul? Então, a gente ainda não tem muitas respostas em relação ao comportamento, né, desse novo vírus, dessa nova variante viral, porque existe a preocupação por ela ter muitas mutações na proteína spike, que é a proteína a partir da qual foram desenvolvidas as vacinas. Então, existe essa preocupação do escape vacinal em si, mas a variante ainda não é bem compreendida, né? Se realmente ela vai escapar, né, da vacinação ou não. O que tem se notado... O temor é que as vacinas não abranjam essa variante, seria isso? Não sejam tão eficazes contra essa variante, entendeu? Seria essa a preocupação. Além de outros fatores que estão relacionados, né, vamos dizer assim, a aumento de transmissão, como contagiosidade, que esse comportamento ainda não foi, dessa variante ainda não foi definido, né? A gente vai ter que esperar aí os próximos dias, as próximas semanas, mas já tem casos reportados em vários países da Europa, tem um paciente em investigação já aqui no Brasil, não foi confirmado se ele tem a variante ou não, mas de qualquer forma é um paciente que testou positivo depois de um voo para a África do Sul, né? E, doutora, a gente está num momento que alguns lugares discutem realização de festa de Réveillon, realização do Carnaval. Nesse novo contexto, seria mais prudente que a gente recuasse nesse sentido? Então, por a gente não ter exatamente essas respostas, seria prudente que a gente mantivesse, né, as medidas de distanciamento, evitasse as aglomerações desnecessárias, né, mantivesse as medidas de higiene, o uso da máscara, porque é um cenário muito incerto ainda, né, a gente não pode trabalhar com uma liberação, assim, sem ser cautelosa, né, por não sabermos o comportamento e também por ainda ter vírus circulante, por nossa taxa de vacinação não está tão alta assim, né? A gente teria que ter pelo menos 80% da população vacinada para a gente realmente respirar com mais tranquilidade. A gente vê que o ritmo da vacina no Brasil está bom, que os brasileiros, eles não são uma população anti-vacina, né? Que, em geral, as pessoas estão bem dispostas a serem imunizadas. Porém, existem as desigualdades regionais também. Tem locais em que a cobertura da vacinação está em 30%, enquanto outros está 70%. Então, essas diferenças regionais no mundo globalizado, né, em que a locomoção, os meios de transporte são muito fáceis, é uma questão preocupante, né? Porque eu posso ter casos, né, surtos nesses locais em que a taxa de vacina está mais baixa e, consequentemente, isso afetar outras regiões. Uhum. Doutora, a senhora falou que a gente ainda não conhece muito bem dessa nova variante, que a gente precisa esperar um determinado tempo para que a gente entenda melhor o comportamento dela, né? Mas pensando nessa população que já se vacinou e na população que ainda não tomou a vacina, qual que é o impacto que a gente pode ter nesses dois públicos? Então, quem não tomou a vacina, com certeza o risco é maior, tanto de contágio quanto de gravidade. Em quem tomou a vacina, a questão do contágio, da gravidade, a probabilidade de se adquirir a doença e dessa doença se tornar grave diminui. Uhum. Então, a vacinação ainda continua sendo uma boa estratégia, mas isoladamente
ela também não consegue fazer milagres, né? É preciso que se mantenham as medidas, né, de proteção individual e coletiva. Nesse sentido, então, assim, algumas cidades que nem Cuiabá derrubou o uso obrigatório da máscara em locais externos, né? Várzea Grande discute para que nesse mês de dezembro tome a mesma iniciativa. O governo do estado também diz que tem uma discussão para avaliar isso nesse mês de dezembro. Também não é hora disso, doutora? Então, a questão dos ambientes externos, eles são um pouco mais seguros, porque são ambientes em que a circulação de ar é maior, então não tem aquele acúmulo de partículas virais dos ambientes fechados, né? A questão é que existem ambientes e ambientes, né? Então, tem locais em que as pessoas estão mais próximas umas das outras, como shows, né? Bares lotados, não tem como manter esse distanciamento. Geralmente a música está alta, as pessoas estão cantando, falando alto, isso também faz com que se elimine mais gotículas, né? Durante a fala mesmo da pessoa, e tudo isso pode aumentar o contágio, né, se tiver algum infectado. Então, a questão do uso da máscara em ambientes abertos, mas que se não consiga se promover um distanciamento adequado, né, entre as pessoas, ele é um pouco temerário. Doutora, nós vivemos nesse ano de 2021, em março, uma situação muito crítica no nosso estado, que foi aí o nosso ápice da segunda onda da Covid-19, toda a rede lotada, inclusive a privada, né? E com o avanço da vacinação, a gente foi vendo esse cenário ficar um pouco mais tranquilo, a gente tem uma taxa de ocupação de UTIs mais baixa. Com uma nova variante, com uma nova mutação do coronavírus, a gente pode vir a experimentar um cenário como aquele vivido em março? Olha, não tem como a gente prever exatamente, é pouco provável que a gente tenha um colapso das proporções que a gente já teve no passado, né? Mas, como a gente ainda está aguardando respostas em relação a essa nova variante, a gente não tem como precisar exatamente. Nós tivemos a variante Delta, né, também, que se tornou prevalente em todo mundo e que a gente viu que não fez o mesmo colapso que aconteceu em março, né? Então, isso indica que o nosso ritmo de vacinação, ele está segurando, né, a questão dos surtos, da superlotação dos hospitais, mas que ainda precisamos ter cautela. E o que contribui para o surgimento dessas novas variantes? É justamente esse descompasso que a senhora coloca da vacinação? Sim, isso é um dos principais motivos, porque essas variantes, elas costumam acontecer em lugares em que está tendo alta circulação viral, e tem muitas pessoas infectadas, porque o vírus, ele sofre mutações o tempo todo. E aí, naquela população em que está tendo transmissão sustentada, essas mutações, elas podem se sobressair, né, sobressair um vírus com maior adaptação, assim, para causar doença, maior capacidade de replicação, de contagiosidade, e isso se multiplicar. Quando eu tenho uma baixa circulação viral, o surgimento de variantes, ele é mais difícil. Entendi. Então, por isso que se fala muito desse pacto para que os locais que são produtores de vacina e que têm um estoque maior de vacina possa distribuir com aqueles países que estão com dificuldade, seria isso? Sim, é um dos motivos também. É um dos principais, né? E tem coisas que a gente não compreende muito bem, né? Como o surto na Alemanha. A Alemanha tem uma cobertura vacinal boa, né? E mesmo assim está passando por problemas sérios, né? De superlotação. Mas tem a questão também, as questões demográficas, né? As características da população lá são diferentes da nossa população. Talvez a campanha de vacinação ter iniciado mais cedo lá possa ter contribuído para isso, porque é natural que ao longo do tempo os indivíduos vão perdendo a imunidade, né, adquirida com a vacina. Então,
Nesse sentido, foi bem interessante a iniciativa do Ministério da Saúde de promover a terceira dose para todos os adultos, né, no Brasil. Então, é uma questão que as pessoas têm que se atentar e aderir, porque é uma das principais ferramentas, né, para que a gente mantenha essa proteção, né, em nível individual e coletivo, né, contra uma nova onda. Foi bom a senhora tocar nesse assunto da dose de reforço, doutora, porque recentemente o secretário de Saúde de Mato Grosso fez um alerta que pelo menos 10% da população que tomou a primeira dose não compareceu para tomar a segunda, e agora a gente já fala da dose de reforço. Então, eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho da relevância de estar com esse esquema vacinal completo. Então, é muito importante completar o esquema de vacinação, porque eu só vou ter uma imunidade adequada, promover uma imunidade melhor, né, contra a Covid-19, quando tiver a vacinação completa. Que aí eu aumento a produção de anticorpos, né, o organismo reage, né, a essa segunda dose da vacina, a esse reforço, produzindo mais anticorpos e assim deixando o organismo mais fortalecido contra eventuais infecções. A gente pode dizer que essa vacina da Covid-19, ela pode entrar no calendário anual, como a gente vê H1N1, por exemplo? Pode ser que sim, né? A gente vai ter agora a dose de reforço, a terceira dose, e o comportamento da doença a gente vai ter que ir checando, né, ao longo do tempo. E pode ser que ela tenha que ser incorporada, né? É bem provável que sim. E, doutora, a dose de reforço, como é que vai funcionar isso? A partir de quanto tempo a pessoa já pode procurar esse local de vacinação para fazer essa terceira dose? Então, a terceira dose, ela tem que ser feita a partir de 5 meses depois da segunda, não da primeira, da segunda. A partir de 5 meses que o indivíduo tomou a segunda dose, ele já pode procurar os locais de vacina para tomar esse reforço. E o reforço geralmente é feito com uma vacina heteróloga. O que é isso? É uma vacina diferente do que a pessoa tomou, né, da primeira vez. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas eu tomei vacina tal e agora vão me dar outra vacina? É isso mesmo. Já foi mostrado nos estudos, doença nova, né, então conhecimento novo. Já foi mostrado nos estudos que a vacina heteróloga, ela promove uma maior resposta imune do que as vacinas homólogas, né? Você aplicar a mesma vacina com o mesmo mecanismo de ação no paciente. Então, a vacina diferente, né? Dar uma vacina com outro mecanismo, ela é melhor nessa promoção da resposta imune. A Anvisa fez um alerta pedindo para que o governo federal peça aquele comprovante de vacinação para que o Brasil não se torne um país para o turismo anti-vacina, digamos assim, né? E tem essa discussão de fechamento das barreiras para voos que vêm da África do Sul e dos países daquela localidade que estão com alto índice de contaminados por essa nova variante. Essa é uma medida que pode nos ajudar nessa, digamos assim, nessa prevenção, para que a gente não vivencie de novo um aumento do número de contaminados, de mortes, doutora? Sim, é uma medida importante. Então, cobrar a vacinação é uma medida que ela diminui, né, com certeza, o risco de que o paciente traga, né, consigo uma infecção ou até mesmo uma variante, né, do vírus. Então, existe ainda o risco do vacinado adoecer, mas tem vários estudos mostrando que o período de transmissibilidade do vacinado é menor, o paciente demora menos tempo transmitindo, a gravidade da doença também é menor, e principalmente em nível coletivo, né, o risco de adoecimento é menor também. Então, exigir o comprovante de vacinação é interessante, sim, é uma medida importante. E, doutora, eu queria que a senhora reforçasse nesse momento o que cada um pode fazer no seu individual para que a gente tenha uma preservação do coletivo. Então, é importante que as pessoas se conscientizem que precisa aderir à vacina, né? Tomar a vacina corretamente, as 2 doses recomendadas, quem já tem o tempo hábil e tomar a terceira dose também, né?
É uma das principais medidas, né, para proteção individual e coletiva também. E manter, na verdade, assim, controle de uma pandemia é por medidas combinadas, né? Então, manter uma boa higiene das mãos ao tocar as superfícies, ou a face, o uso de máscaras em ambientes fechados, que ainda é obrigatório, né? É importante que seja bem feito, a máscara bem adaptada à face, né? Cobrindo o nariz, a boca, usar aquelas máscaras frouxas que ficam caindo, né? As máscaras de tecido, elas têm que ter no mínimo 3, quanto mais camadas, melhor, mas pelo menos 2 camadas a 3 camadas de tecido, né? Para que possa ter essa questão da filtragem melhor, né, das partículas virais. E lembrar que, assim, o uso da máscara ele é importante naquelas pessoas também que estão assintomáticas ainda, mas que vão desenvolver a doença. Nesse caso, a máscara protege muito bem quem não é portador do vírus, porque quem é e está assintomático, ele não vai eliminar as partículas de saliva, as gotículas infectantes, porque a máscara vai fazer essa barreira. Então, isso é bem importante. Os estudos mostram que a questão do uso da máscara, ela diminuiu bastante a transmissibilidade. Tem estudos populacionais sobre a utilização de máscara, porque alguns locais dos Estados Unidos, por exemplo, que é um país, assim, anti-vacina, em que existe essa autonomia maior dos estados, né? Alguns estados aderiram ao uso universal, outros não aderiram, e os estados que aderiram ao uso universal da máscara, eles tiveram uma menor taxa de transmissibilidade da doença do que os estados que não aderiram. A máscara é um protocolo que veio para ficar, doutora? Então, enquanto a gente não tiver essas respostas, né, de qual que vai ser o comportamento, se nós teremos uma nova onda, se essa variante vai prevalecer, o grau de contágio dela, o uso da máscara é prudente ainda. Então, a gente ainda não tem a resposta por quanto tempo, né, que será necessário. Mas eu digo assim, então, assim, nas festas depois de final de ano, evitar promover aglomerações desnecessárias, né? Mas eu digo assim, pode concluir seu raciocínio das festas de fim de ano, das aglomerações? Ah, sim. Que você tinha falado sobre questão de proteção, né? Aí eu fiz esse gancho da máscara, mas tem a questão também das aglomerações, né? Evitar aglomerações desnecessárias, preferir passar as festas de final de ano com pessoas do seu convívio, que você sabe quais são os comportamentos, os hábitos, né? E que são pessoas que já estão mesmo no nosso convívio, e aí o risco de transmissão diminui, né? Eu ir para um evento com muitas pessoas e que a proximidade entre pessoas que eu não conheço é inevitável, né? Então, a questão de fazer reuniões familiares nesse ano ainda é mais prudente do que festar, né? Tá joia. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Papo com Ela. Você sabia que o governo de Mato Grosso isentou o IPVA para 2021 de carros e motos de bares, restaurantes, empresas de eventos, hotéis e pousadas? E tem mais. Para ajudar milhares de trabalhadores autônomos do estado, o governo também isentou o IPVA para donos de vans e ônibus escolares e também para os proprietários de veículos do segmento de turismo, uma das atividades mais afetadas pela pandemia. Os motoristas de aplicativo de transporte de motos com até 160 cilindradas também foram beneficiados e não precisaram pagar o IPVA de 2021. No total, mais de 500 mil de trabalhadores e trabalhadoras mato-grossenses foram atendidos por essas medidas importantes e essenciais para que empresários garantissem o funcionamento de seus negócios e a manutenção de milhares de empregos, diretos e indiretos. É o governo cumprindo a sua obrigação de informar o cidadão. Governo de Mato Grosso. Intervalo e a gente volta já trazendo mais informação para você.